Depois do Paraguai cobrar indenização do Brasil, agora é a vez da Polônia cobrar a mesma coisa, só que dessa vez da Alemanha, por reparação pelos gravíssimos danos causados pela Alemanha na Polônia durante a Segunda Guerra Mundial. Que história é essa? Se liga, que eu vou te contar tudo agora. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar e hoje vamos dar repercussão aí ao pedido de indenização que a Polônia fez em relação à Alemanha. Mas antes deixa eu só pedir aí, se inscreva no canal e deixa aquele seu like para que o YouTube recomende para todo mundo. Vamos lá para a notícia de hoje, notícia importante aí do Poder 360, diz assim: Polônia pede 1,3 trilhão de dólares em reparações pela Segunda Guerra Mundial. Letrinhas pequenas. O governo da Polônia fez uma estimativa sobre suas perdas causadas pela Alemanha na Segunda Guerra Mundial e o valor, acredite, deu 1,3 trilhão de dólares. Na verdade, se você for lá no Poder 360 e ler toda a matéria, você vai ver que 1,3 é tipo arredondando, jogando para baixo. Porque o valor que já foi recalculado várias vezes seria bem maior do que esse. Mas eu já quero começar com uma pergunta. Será que os graves danos causados à Polônia existem um valor? Lembrando que foram mais de 6 milhões de poloneses mortos na Segunda Guerra Mundial. Será que o custo dessas vidas, aliás, será que essas vidas têm um preço? Será que 1,3 trilhão paga isso? Lembrando que a Segunda Guerra Mundial, ela tem início justamente quando a Alemanha invade a Polônia e aí a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha, dando início ao que a gente conhece hoje como a Segunda Guerra Mundial. Mas vamos tentar entender um pouco aí o contexto histórico. Foi bem assim. A Alemanha começou um processo expansionista na Europa. Vai anexar a Áustria numa boa, sem tiroteio, sem nada. Depois vai anexar os Sudetos, Sudetos que ficavam na Tchecoslováquia, faz um acordo lá com o primeiro-ministro inglês, que segundo o primeiro-ministro inglês que viria depois, o Winston Churchill, diz que foi um acordo covarde, e depois Hitler vai lá e vai anexar toda a Tchecoslováquia. E o mundo só protesta. Até o dia que ele invade a Polônia, a Inglaterra e a França dizem que um basta naquele momento e começa a Segunda Guerra Mundial. Podemos dizer então que a Polônia foi o país que mais sofreu na Segunda Guerra Mundial. Ela sofreu do primeiro ao último dia. E o que aconteceu com a Polônia? Primeiro, ela foi destruída. A Polônia, que tinha um exército bem reduzido, um exército fraco, aliás, bem fraco, e como eu sempre digo aqui, isso é um erro gravíssimo, é um erro estratégico. Países que têm exércitos, forças armadas fracas, estão fadados em algum momento a ter que respeitar a autoridade de um outro país. Infelizmente, eu gostaria que nem fosse necessário ter forças armadas no mundo, mas levando em consideração que o mundo que vivemos é um mundo violento, é de fundamental importância um país estar preparado para o combate. Abre o olho, Brasil, eu sempre falo isso. Vamos pegar as experiências que aconteceram no exterior e aplicar aqui dentro. Voltando ao assunto. Então a Polônia é invadida logo no primeiro momento. Talvez o que você não saiba, e aqui no canal tem um vídeo de mais de 1 hora completo contando toda a história da Segunda Guerra Mundial. Vou deixar nos vídeos no final para você lá nas telinhas finais, para você poder acompanhar e ficar bem informado com relação à Segunda Guerra. Olha só, quando a Alemanha invade, o que não se imaginava é que existia um acordo secreto entre o líder da Alemanha, né? Da Alemanha, você sabe o nome, né? E o Stalin, o grande ditador da União Soviética. O acordo é chamado de Ribbentrop-Molotov, que são os ministros aí de relações exteriores, no caso da Alemanha, o outro no caso da União Soviética. E o acordo era o seguinte, que eles iriam invadir, a Alemanha iria invadir a Polônia, a União Soviética iria invadir do outro lado. E é por isso que quando a União Soviética invade a Polônia, os poloneses recebem os soviéticos achando que eles iriam ajudar os poloneses a se libertarem da Alemanha. Mal sabiam eles que aquilo ali era um acordo, ou seja, olha aí o comunismo e o regime ali da Alemanha, do cara do bigodinho ridículo, tinham tudo a ver. Um regime e o outro são a mesma coisa, estão altamente ligados. Então essa separação aí é porque um ganhou a guerra e o outro perdeu, mas eles são muito, muito parecidos, eles têm muita coisa em comum. Continuando, o que vai acontecer então?
A Polônia sofre do primeiro ao último dia, mas depois que o próprio, homem lá do bigodinho ridículo, desrespeita o próprio acordo que fez, porque não dá para confiar em ditador, aí sim a União Soviética passa para o lado dos aliados. E o que vai acontecer? Enquanto a Polônia esteve sob domínio do homem lá do bigodinho ridículo, o que aconteceu? Ele exterminou a população, principalmente quem? Os judeus. A Alemanha era um país com muitos judeus, mais ou menos aí dentro da Polônia, mais ou menos 3 milhões de judeus. O que aconteceu lá? Nós temos lá o gueto de Varsóvia, que foi um lugar onde os judeus sofreram demais. Você tem lá campos de concentração que foram montados dentro da própria Polônia e fora também, para onde judeus foram levados e infelizmente exterminados em um dos momentos mais tristes aí da história da humanidade, o que ficou conhecido como o Holocausto. Então, por conta de tudo isso, por conta de toda essa destruição, de toda a sua infraestrutura, morte de sua população, em grande parte de judeus, hoje a Polônia está cobrando essa indenização. Mas aí você vai perguntar, pô, Tobias, mas não está muito tarde, não? A guerra acabou em 45, por que só agora? Mais uma vez, o comunismo vai entrar na história. Olha só, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a Polônia, que achou que ia ser livre, a Polônia sofreu e ela sofre há tempos. Ela caiu nas garras, nas mãos do comunismo soviético, nas mãos do Stalin. Sim, o Stalin colocou e obrigou a União Soviética a ser um país vassalo, satélite, com um governo fantoche. Então eles não se libertaram, não se tornaram independentes, isso só viria lá nos anos 90. Mas aí se liga. A Polônia queria, naquele momento, cobrar uma reparação da Alemanha. Só que, nesse momento, a Alemanha estava dividida entre a Alemanha Oriental e Ocidental. Cobrar uma indenização da Alemanha, mesmo que de duas Alemanhas, significa cobrar uma indenização da grande joia da coroa soviética. A Alemanha Oriental era a grande vitrine do comunismo para o mundo ocidental, inclusive. Só depois veio aí o Muro de Berlim para separar, quando eles viram que essa vitrine não era tão boa assim. Então, o que vai acontecer? O próprio Stalin, ele impede a Polônia de cobrar essa indenização da Alemanha. Com o fim da União Soviética nos anos 90, você já viu, inclusive, a morte aí do Mikhail Gorbachev, que aconteceu recentemente, agora a Polônia volta a pedir essa indenização de 1,3 trilhão de dólares por reparação histórica. E aí, os poloneses têm razão? Eu quero saber aí a sua opinião. Se você acha que a Alemanha deve ou não pagar essa indenização histórica, lembrando que a Alemanha já afirmou que tudo que tinha que ser pago já foi, que eles não devem mais nada para a Polônia, aliás, não devem mais nada para ninguém. Mas e a sua opinião? Você acha que a Polônia tem que cobrar e a Alemanha tem que pagar? Sim ou não? Coloca aqui nos comentários, porque eu quero saber aí a sua opinião. E claro, para você ficar muito mais bem embasado, até para colocar a sua opinião aqui, muito simples, assiste o vídeo que vai aparecer no final, na telinha final aqui, porque é o vídeo da Segunda Guerra Mundial, 1 hora de vídeo, eu sei que é longo, coloca em velocidade 2, porque é um vídeo completão, que conta tudo o que é importante sobre a Segunda Guerra Mundial, para você ficar muito bem informado e, inclusive, conseguir dar uma melhor opinião aqui nos comentários. Tamo junto? Então vou deixar aqui nas telinhas finais. Obrigado por ter chegado até aqui. Agora não esquece daquele seu like, porque ele ajuda demais o canal. E claro, ó, só clicar aqui na logo do canal para você se inscrever, badalando o sininho das notificações para receber todos os vídeos do Atualiza E às 6 horas da manhã. Tamo junto? Te espero no próximo episódio. Beijo do Tobi e até mais.